A teoria alinhada com a prática é um casamento perfeito. Não adianta termos só o conteúdo teórico e não termos o prático. No vídeo de hoje, nós vamos resolver aí 5 questões de língua portuguesa que caem em concurso. Bora lá? É logo após a vinheta. Fala pessoal, eu sou a professora Ellen, sou professora de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer aí 5 questões resolvidas na prática de língua portuguesa que caem em concurso. Eu costumo dizer sempre que a prática de exercícios alinhada à parte teórica é sempre muito importante. Não adianta só termos a teoria e deixarmos a prática de lado. E é justamente a proposta desse vídeo de hoje, é trazer aí questões resolvidas de concurso para você poder fazer na prática e compreender como se chega à resposta correta. Mas antes, se ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido a se inscrever nessa comunidade que tem crescido cada dia mais, a compartilhar com um amigo que também é concurseiro de plantão e que vai fazer concurso para que possa também assistir ao vídeo. Curta e comente aqui mais sobre o que vocês desejam ver, afinal, essa comunidade é de vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, pessoal, trazendo vocês aí para dentro da minha tela, na primeira questão nós temos o seguinte: assinale a alternativa em que o termo grifado é uma palavra substantivada. Pessoal, primeiro precisamos compreender o que vem a ser algo substantivado. É uma palavra que assume a posição de substantivo, porém pertence a outra classe gramatical. Então, por exemplo, se ela for um adjetivo e assumir o papel de substantivo, nós dizemos que ela é uma palavra substantivada. Então, nós temos aí 4 alternativas e o ideal é nós compreendermos qual classe gramatical pertence cada palavra sublinhada para, então, encontrarmos a alternativa correta. Bora lá? Então, na primeira diz assim: um dos maiores desafios da contemporaneidade é reverter o cenário atual. Observe aí que atual se remete a cenário. Logo, aqui nós temos um adjetivo. Então, nada de palavra substantivada. Se não temos uma palavra substantivada aqui, podemos automaticamente eliminar a letra A. Passamos, então, para a letra B. Algumas dessas consequências são facilmente identificáveis. Mesma questão da letra A. Identificáveis assume papel de adjetivo. Assume o papel não, ele é um adjetivo, tá certo? Um dos pontos de destaque da cartilha é sobre publicidade. E destaque é um substantivo. Então aqui, pessoal, não é que ele está assumindo o papel de substantivo. Ele já é um substantivo. Então, automaticamente, nós já podemos, nessa circunstância aqui, eliminar a letra B e a letra C, tá certo? Eliminamos aí a letra B e a letra C. Então, nos sobrou como alternativa a letra D. Como explicar a um pequeno que a embalagem de plástico, daquele bolo? Então, vamos lá. Pequeno, a sua classe gramatical, ela é adjetivo, tá certo? Porém, aqui nessa questão, ela está assumindo o papel de substantivo. Por quê, pessoal? Porque ele está no lugar, por exemplo, de uma criança. Então, nós teríamos aí, se fosse assim, como explicar a uma criança pequena que a embalagem de plástico daquele bolo, enfim, né? Aí nós teríamos pequeno assumindo o seu real valor, que seria adjetivo. Porém, aqui ele está no lugar do substantivo, logo ele assume o papel de substantivo, portanto, nós temos aí uma palavra substantivada. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Na nossa questão número 2, nós temos assim o enunciado. Numa das frases está usado indevidamente o pronome de tratamento. Pessoal, primeira coisa que vocês precisam se atentar, está se falando de uso indevido. Então, o que se subentende? Que está tudo correto, exceto um. Então, nós temos aqui
5 alternativas, tá certo? Com a opção correta do uso do pronome de tratamento, exceto uma. E é exatamente isso que nós vamos analisar a partir de agora. Então, na letra A diz assim: os reitores das universidades recebem o título de Vossa Magnificência. Correto. Reitor de universidade, ao se referir a qualquer reitor de universidade, nós utilizamos sim, tá certo, pessoal? Nós utilizamos sim Vossa Magnificência, beleza? Sua Excelência, o senhor ministro não compareceu à reunião. Correto. Sua Excelência é utilizado para se referir a ministro, a juízes e por aí vai. Senhor deputado, peço a Vossa Excelência que conclua sua oração. Correto. Por quê? Nós temos aqui ministro, como Vossa Excelência, deputado, como Vossa Excelência, juízes, etc. Sua Eminência, o Paulo Papa VI assistiu à solenidade. Bom, Papa Paulo, ele vem a ser uma santidade, tá certo? Então, aqui, pessoal, nós temos a nossa alternativa que está utilizando o pronome de tratamento de forma indevida. Por quê, pessoal? Aqui, ó, Sua Eminência é utilizado para cardeais, tá certo? E não para papa. Para papa, nós utilizamos Vossa Santidade, tá certo, pessoal? Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Beleza? Pessoal, a questão 3 diz assim: o pronome pessoal oblíquo átono está bem colocado em um só dos períodos. Qual? Gente, quando a gente fala em pronome oblíquo átono, tá certo, pessoal? Pronome pessoal oblíquo átono, nós estamos falando da colocação pronominal, principalmente quando está dizendo isso aqui, bem colocado, tá certo? Então, nós estamos nos referindo à colocação pronominal. Quando eu falo de colocação pronominal, eu estou falando de próclise, tá certo? Ênclise e mesóclise, tá certo, pessoal? Então, vale ressaltar que aqui no canal nós temos um vídeo onde nós falamos única e exclusivamente sobre isso. Próclise, ênclise e mesóclise, tá certo? Então, vamos analisar. Vou aproveitar e deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo para vocês que vocês possam compreender sobre esse conteúdo, tá certo? Então, aqui, pessoal, nós temos a seguinte colocação. Ele está bem colocado, aí, olha a pegadinha, meu povo, tá? Prestem bem atenção sempre nas pegadinhas, ok? É em um só dos períodos, ou seja, todas as alternativas, elas têm mais de um período. Apenas um desses períodos está com o pronome oblíquo átono bem colocado. E é justamente isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, todas as orações que estão aqui, elas são formadas por dois períodos, ok? Então, nós temos assim na letra A: isto me não diz respeito. Aqui nós já temos um erro nesse período. Então, logo, eu não posso dizer se é a letra A correta, porque o outro período pode ser que esteja correto. Então, vamos lá. Isto me não diz respeito. Respondeu-me ele afetadamente. O correto aqui, pessoal, seria: isto não me diz respeito. Respondeu-me ele afetadamente. Porém, respondeu-me ele afetadamente está correto. Por que que está correto, pessoal? Porque a ênclise, ela é usado quando o verbo inicia uma oração. E aqui nós temos um processo correto da utilização da ênclise, ou seja, nós temos aqui o uso do pronome oblíquo átono após o verbo iniciando o segundo período. Aqui nós já matamos a questão. A questão correta é a letra A. Mas vamos analisar
as outras alternativas e entender por que está errado, ok? Segundo deliberou-se na sessão, espero que todos apresentem-se na hora conveniente. O que está errado aqui, pessoal? Não utilizamos a ênclise no meio da oração, do período após verbo. Então, o correto seria nesses dois casos aqui. Segundo se deliberou e espero que todos se apresentem na hora conveniente. O correto seria utilizar a próclise e não a ênclise. Me entenda, lhe não disse isto. Aqui nós já temos um primeiro erro já de cara. Por quê, pessoal? Me entenda, isso aqui não deve, hipótese nenhuma, abrir uma oração. Aqui o correto seria entenda-me. O uso da próclise abrindo qualquer tipo de oração, ele é errado. Tá certo? Inclusive, eu falo isso no vídeo sobre colocação pronominal. E aqui a mesma coisa. Não lhe disse isso. Sob hipótese nenhuma, poderia utilizar o ler abrindo. Então, o certo seria não lhe disse isto. Então, eliminada também a B e a C. Conselho que dão-nos os pais, levamos-los em conta mais tarde. Aqui também temos o erro. Por quê? Porque nós temos aqui, pessoal, verbo aqui e verbo aqui. Então, o correto seria o conselho que nos dão, nós levamos em conta mais tarde. Ou é o conselho que nossos pais nos dão, os levamos em conta mais tarde. Amanhã contar-te-ei porque peripécias não consegui envolver-me. Amanhã lhe contarei porque peripécias não consegui me envolver. Então, aqui eu não teria nenhum caso de uso de mesóclise, tá, pessoal? O certo seria um caso também de próclise e aqui a mesma coisa. O certo seria não conseguir me envolver. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a nossa questão 4 diz assim: assinale a alternativa em que o termo em destaque é uma conjunção integrante. A conjunção integrante, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a conjunção integrante, elas são apenas duas, que e o se. Elas assumem papel único e exclusivamente nas orações subordinadas substantivas, que por sua vez se dividem em 6. Nas orações subordinadas substantivas objetiva direta, nas objetivas indiretas, nas apositivas, nas subjetivas, tá certo, pessoal? São as conjunções, são os papéis, onde assumem os papéis das conjunções integrantes. As completivas nominais e, por último, as predicativas. E aí, pessoal, como que funciona a conjunção integrante? Ela introduz cada uma dessas orações, tá certo? Nas alternativas aqui, nós compreendemos que só há a conjunção integrante que. Então, nós vamos ver e analisar cada uma delas. Letra A. Faz referência a espíritos malignos que, para os antigos, possuíam as pessoas durante o sono. Aqui, nós podemos ver se ela assume posição de conjunção integrante ou se ela assume posição de pronome relativo. Então, vamos trocar esse que por os quais. Faz referência a espíritos malignos, os quais, para os antigos, possuíam as pessoas durante o sono. Então, aqui cabe essa troca do o que por os quais. Então, nós já podemos eliminar a letra A, porque aqui nós temos pronome relativo e não uma conjunção integrante. Letra B. Diz muito sobre o sentimento, o qual temos. Também conseguimos transformar, trocar por o qual temos sentimento, o qual, sentimento do qual. Conseguimos fazer a troca
pelo pronome relativo, podemos automaticamente eliminá-lo, ok? Dentro das orações subordinadas, inclusive, o pronome relativo, ele assume o papel das orações subordinadas adjetivas, ok, pessoal? Na letra C, temos assim: além disso, Carr descobriu que pessoas que têm pesadelos constantes costumam pensar mais fora da caixa. Descobriu as quais, dos quais, das quais pessoas? Não tem como. Além disso, Carr descobriu o quê? A pergunta é feita, pessoal, diretamente ao verbo. Descobriu o quê? Que as pessoas que têm pesadelos constantes costumam pensar mais fora da caixa. Então, aqui nós temos um caso de objeto direto. Então, quando eu tenho um objeto direto seguido do que, pessoal, quando eu tenho esse objeto direto seguido do que, eu tenho aí a introdução de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, aqui eu tenho uma conjunção integrante. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C. Tá certo, pessoal? Vamos só ver qual é a posição que o que assume na letra D e na letra E de forma rápida. Remete àquela sensação de peso sobre o peito, o qual só um pesadelo dos bons pode causar. Pronome relativo. Letra E. É uma conjunção de night, noite e maré, a qual ou da qual faz referência a espíritos malignos. Então, chegamos à nossa última questão, que diz assim: analisando-se morfologicamente, o trecho morre lentamente quem não viaja, temos respectivamente. Então, aqui, pessoal, está sendo pedido que seja feita a análise morfológica, tá certo? Qual palavra ela se refere, ela assume qual classe gramatical que está presente aqui. Vale lembrar que no canal nós temos vídeo falando sobre as 10 classes gramaticais existentes na língua portuguesa, que eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês. Nele eu falo sobre as 10 classes e trago uma rápida explicação sobre a função de cada uma delas. Bora lá, então? Então, tem assim, morre. Gente, vamos analisar e vamos direto à alternativa correta, tá certo? Nós temos aí a palavra morre, o vocábulo morre. Morre deriva de morrer. Morrer é verbo, então morre também é verbo. Lentamente. Lentamente indica a circunstância a qual a pessoa está morrendo. Se indica circunstância, nós temos aí um advérbio, afinal de contas, ele indica uma circunstância, beleza, pessoal? Todo e qualquer advérbio, ele assume o papel de indicar circunstância. Então, aqui nós temos um advérbio. Então, quem não viaja, quem? Quem é um pronome. Então, aqui nós temos quem como pronome, até porque, pessoal, observem aqui que ele está se referindo às pessoas. Então, quem não viaja, aquelas que não viajam, ok? Não é algo que está negando alguma situação ou alguém. Circunstâncias negativas. Se tem circunstância, nós temos aí um advérbio, tá certo? E viaja deriva da palavra primitiva do vocábulo viajar, que também é um verbo. Portanto, nós temos um verbo, um advérbio, um pronome, um advérbio e um verbo. Vamos achar qual alternativa que me traz essas classificações morfológicas. Na letra A começa por substantivo, posso eliminar. Na letra B começa por artigo, elimino. Na letra C começa por verbo e na letra D também. Já a letra E começa por adjetivo, elimino. Na segunda já me traz um adjetivo, elimino, porque nós temos um advérbio. Então, nós temos verbo, advérbio, pronome, advérbio e verbo. Logo, a minha alternativa correta é a letra D. Beleza, pessoal?
Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Testei meus conhecimentos, professora, para que eu possa trazer mais vídeos como esses aqui no canal. É sempre importante ter a prática alinhada à teoria, principalmente quando se trata aí de questões de bancas de concurso e vestibular, para que vocês testem sempre os conhecimentos de vocês. Lembrem-se, envia para o amigo que precisa ver essas correções. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e curta o vídeo para me ajudar a crescer cada vez mais dentro dessa comunidade que é o YouTube. E aí, pessoal, bora rumo à aprovação? Bora lá aprovar